os poderes do céu venham hoje lhe visitar. Domingo meu povo! Eis, faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas. Eis, faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida. Bom dia, dia 10 de abril de 2020, sexta-feira, para os cristãos, Semana Santa. Independente da fé que cada um tem, sem dúvida nenhuma, um dia muito especial. Um dia onde nós somos convidados a renovar todas as coisas, a partir do exemplo dessa figura mitológica, desse ser muito especial que nós estamos fazendo referência durante toda essa semana. Durante toda a semana eu tratei dos elementos da liderança de Jesus Cristo e hoje particularmente nós vamos lidar com mais alguns elementos da liderança, mas principalmente o ser humano, né? O ser divino como nós, que fez uma experiência humana sem perder a sua essência. Acho que esse é o grande diferencial. Então eu saúdo a todos os amigos que madrugaram hoje, um dia onde com esse tempinho mais friozinho, há um convite natural para que a gente se recolha um pouco mais. Mas vamos nós para essa jornada. A música que você ouviu ao fundo é uma composição de Eugênio Jorge, que ficou muito mais famosa com o padre Fábio de Mello, e ela diz: eis que faço novas todas as coisas. E nós podemos dizer que essa é uma das frases do dia: eis que faço novas todas as coisas. Quando eu era bem mais jovem, né, de adolescente para jovem, toda Semana Santa eu participava de um retiro no Colégio Santo André, em Rio Preto. Eu moro em Bebedouro, Rio Preto fica a 110 quilômetros daqui, e participava da Semana Santa Jovem. E eu efetivamente fui entender o que significa uma Semana Santa a partir dessa experiência de retiro. E até então, uma sexta-feira como hoje, era um dia de morte. Era um dia muito triste, era um dia muito para baixo, né? Por todas as cerimônias religiosas, né? Pelo resgate dos últimos momentos de Jesus Cristo na sua experiência terrena. E lá eu tive um aprendizado completamente diferente. Também é um dia de morte, mas é um dia principalmente de vida. E hoje é um dia para se recolher um pouquinho, enquanto o pessoal ainda está dormindo, enquanto o pessoal ainda está despertando para esse novo dia, para refletir sobre a vida. A partir do exemplo de alguém que teve uma vida extraordinária, de alguém que realmente desconcertou uma época, e alguém que veio para renovar. Eis que eu faço novas todas as coisas. E aquele último ato, né, da vida terrena, ele representou a consolidação, a consagração de um modelo. E ontem, não estava muito nos planos, eu acabei assistindo à noite o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E é um filme muito forte,
né? É um filme que tem que ter estômago, porque é insuportável tudo aquilo. Imaginar que aquela pessoa que pregou bem, que trouxe um novo modelo de liderança, um novo modelo de vida, passou por uma situação como aquela, é aterrorizador, né? Isso traz as raízes do Antigo Testamento, então é muito forte. O Cordeiro que está espiando os nossos pecados, a morte que ronda e fala que é impossível alguém conseguir carregar todas as pendências do mundo. Então esse é um aspecto muito forte. E se de segunda a quinta-feira, quando eu entrei no aspecto Jesus Cristo, eu tratei, né, de uma maneira muito, né, muito destacada, um determinado aspecto só de liderança, hoje é inevitável entrar na vertente religiosa. E entrar na vertente religiosa não é entrar na vertente religião, tá? É entrar num aspecto um pouco mais profundo. Por isso que eu chamei essa live de uma live extra. Já escancarei ontem, né, que hoje eu passaria um pouco da linha que eu me mantive durante os 4 dias anteriores. E ontem, a partir de um pedido de uma amiga, eu postei as 4 lives, segunda, terça, quarta e quinta no YouTube. Então quem quiser depois refletir um pouco mais sobre o aspecto de liderança, eu achei que foi uma jornada tão linda que valia a pena partilhar. E hoje é uma jornada diferente, ok? Eis que faço novas todas as coisas. E o convite primeiro hoje é renovação. E o Eugênio Jorge fala, é a vida que brota da vida. Por quê? Porque Jesus Cristo foi vida o tempo todo. Ele não foi morte. A morte era aquilo que os outros, né, que as outras pessoas que se incomodavam tanto com ele, que tinham poderes consolidados e não queriam abrir mão desse poder. Pessoas que aquele mundo era bom. Por um lado, nós temos as pessoas para as quais Jesus veio, as pessoas que, como nós, viviam sobre a base da escravidão. E, meus amigos, o diálogo da vida e as várias personificações da morte, como eu destaquei na frase que eu postei no WhatsApp agora há pouco. Eu não ia postar nada hoje no WhatsApp, mas como eu vi que a pergunta que eu fiz ontem gerou confusão, se hoje é que mudaria de horário, então eu falei, cara, eu preciso falar que eu vou estar lá às 7 horas, né? Então, as personificações da morte. E a personificação da morte mais forte é a escravidão. E o povo daquela época voltou a se escravizar. Assim como o povo da nossa época, de certa forma, se mantém escravo de outras maneiras. Se nós não estamos sob o jugo de pessoas, nós estamos sob o jugo de instituições, né? Instituições personificadas por uma mídia, por uma internet, por uma vida de procrastinação, pelos pontos cegos que nós carregamos. São as várias personificações da morte. E o Eugênio Jorge, iluminadíssimo, ele fala, é vida que brota da vida. Hoje a vida está brotando de uma vida, né? De uma vida que foi sacrificada em prol de uma vida maior. É fruto que cresce do amor, porque a base de Jesus Cristo é amor. A diferença entre Jesus, Átila e tantos outros é que a personificação de Jesus é o amor. E em pleno ano de 2020, nós ainda não entendemos o amor. O amor absoluto, o amor abusado, o amor desconcertante, indecifrável que Jesus Cristo veio trazer. É inacreditável quando você vê as cenas, né, do filme A Paixão de Cristo. Fala, meu Deus, como que ninguém foi para cima daquele povo? Mas o nosso amor não é um amor de ir para cima,
para agredir os outros, porque aí ele deixaria de ser um amor incondicional para ser um amor egóico, com base no ego, né? Onde eu faço por amor. Que amor? Então isso é um conceito muito forte. É o fruto que cresce no amor, que é a grande base. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. E aí depois ele comenta: deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. Ela me reteve por alguns momentos, porque eu não pertenço a isso, eu pertenço à vida. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou, porque não dá para segurar a vida, não dá para segurar a força do amor. E ele resgata: eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança. Tudo o que era velho passou. E eu considero essas 4 frases poderosíssimas. Elas resumem tudo. Eu hoje te dou vida nova, né? Eu hoje restabeleço. Eu hoje te lembro que existe uma vida muito melhor do que essa. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança de que, cara, não é o fim, é o começo. E o que nós mais estamos precisando num momento tão confuso da vida como esse: esperança. E esperança, como Cortella disse naquela frase que é muito repetida nas vésperas de Natal, não é esperança do verbo esperar. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que eles resolvem, né? Vamos ver o que vai acontecer depois dessa quarentena. Não é esse papo do esperar. É o papo do esperançar. É ter no fundo do coração uma fé iminente de que isso vai mudar. Isso vai terminar. E durante todo esse processo, essa quarentena, vai emergir de mim um ser novo, para uma vida nova que já está no ar, já está no horizonte. É esse ser novo. Então é essa esperança, né, que Jesus Cristo vem trazer. Tudo que era velho passou. E não é o velho de idade, mas todos os aspectos, né, arcaicos que não se sustentam mais, que nós carregamos, as nossas crenças antigas que não se justificam mais. Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, porque assim, é essa que é a base. Não é a base de Átila, não é a base da guerra. E eu fiquei pensando, né, ontem, hoje de manhã, ainda um pouco mais, de tão, né, ele é um filme que choca, o que estava por trás de tudo aquilo? O velho, a estrutura velha, o poder velho, a vida velha, todos os elementos velhos do velho mundo tentavam a todo momento fazer Jesus se curvar. Pilatos se curvou, mesmo avisado pela esposa, né? Não mexe com esse cara, que ele é um homem santo. Ele é um homem abençoado, não mexe com ele. E ele, não, mas o que vão falar de mim? Eu vou perder poder, estão questionando a minha atuação. Tá, mas aquele poder vai embora. O poder que não constrói, o poder que não gera vida, vai embora. Então, assim, Jesus Cristo não se curvou. Tu não reconstruiria o templo em 3 dias, não derrubaria tudo? Mostra agora o seu poder. Se ele fizesse isso, ele ia se curvar aos desejos humanos. Prova que nós estamos errados, que não sei o quê. Vai, desce da cruz aí. Não é a base, gente. A base é uma base completamente diferente. Eu não tenho que me curvar. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Essa era a grande questão. Esse foi o grande elemento chave. Ele não se curvou a esse mundo. Vai, se entrega.
no período de deserto, ele não aceitou aquela condição. Cara, não é isso. Não é isso o mundo que eu prego. Não é esse o modelo de liderança que eu desenvolvo. É o servir, não é me apropriar das pessoas. Não é curvar, não é continuar esse momento de escravidão, onde as pessoas vencem pelo grito, vencem pela força, não é guerreando com os outros. Então é um modelo completamente diferente. Então hoje há uma renovação do amor, porque o amor venceu. Hoje há uma base de uma nova esperança, e é uma esperança do verbo esperançar, de acreditar. Por quê? Eu enxerguei, nós temos um modelo. E é por isso que a figura de Jesus Cristo, ela é desconcertante, até para as pessoas que não creem. Por quê? Porque não dá para não se encantar com esse modelo. Não dá para não se emocionar com essa proposta de uma vida diferente. Eu saí dos ambientes de guerra para um ambiente de vida nova. E aí nós vamos para o aspecto mais relevante, a segunda reflexão que eu queria partilhar com vocês. Nos retiros, a manhã de sexta-feira era dedicada a ver onde Jesus estava sendo morto nesse dia. Então nós íamos para prisões, nós íamos para hospitais, nós íamos para a casa de crianças infratoras, nós íamos para a rua, ver a realidade em regiões mais pobres, onde as pessoas viviam vida de subsistência. Então era muito rico, personificando, não ficando só preso a uma história, a um momento, mas vendo isso em loco, onde, de certa forma, essa vida de morte, esse modelo de morte ainda está presente. E eu uma vez eu fui no hospital de base, numa outra vez eu fui numa casa de crianças infratoras, e o modelo de morte está muito presente nesses locais. Também tem vida, mas também tem morte. E uma das reflexões mais fortes, que depois me aprofundando a esse respeito, vem o seguinte: essa semana foi uma semana, pelo menos para os cristãos, de preparação para a morte. Principalmente porque há uma fé inerente de que a morte não é o fim, a morte é o início. Com a morte vem o novo, com a morte vem a ressurreição. O quanto isso é verdadeiro para você? Com a morte vem o novo e vem também a ressurreição. E aí vem a questão mais forte desse dia. O que precisa morrer? O que ainda precisa morrer? O que dentro de você precisa morrer para que venha o renascimento? Se hoje é um dia que se faz alusão à morte, o que precisa morrer em nós? O que dentro da minha vida é necessário que morra? Se está emergindo de mim um ser novo, quais são os resquícios daquele ser velho ainda prevalece? Nós estamos falando nas últimas semanas do quanto a minha força de vontade por si só, ela não é suficiente. E em vários momentos de vida, parece que emerge em nós um desejo de mudança. O quanto eu estou me permitindo mudar, o quanto eu estou realmente
escancarando o coração para que esse desejo de mudança prevaleça. E esse desejo de mudança, ele vai prevalecer a partir do momento que eu entenda que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que enterrar algumas coisas da minha vida. Isso é muito importante. O que efetivamente é importante morrer em minha vida? E eu vou abrir aspas nesse momento para contar uma outra experiência de vida e de morte que eu aprendi quando eu li o livro Teoria U, do Otto Scharmer. Primeiramente, essa história veio no livro Presença, do Peter Senge, do Otto Scharmer e outros autores, onde o Otto conta a história dele. Ele estava na escola, na Alemanha, e era um dia normal, quando ele vê a professora saindo, sendo chamada para a diretora, e voltando depois um pouco, quase brotando lágrimas nos olhos. E quando ela volta, ela se dirige a ele e fala: Otto, pega suas coisas e vai embora. Otto não entendeu, se assustou com aquele pedido, pegou as coisas dele, o material, enrolou, botou na bolsa e saiu. E ela falou: vai correndo para tua casa, tá? O mais rápido possível. Ele já ficou preocupado, o que será que aconteceu? Pegou, e ele até pegaria o trem para ir para a casa dele, mas ele resolveu ir de táxi. E ele morava numa propriedade afastada, uma propriedade rural, numa casa centenária que abrigou gerações, e abrigava ele, o pai dele, a mãe dele, o avô, primos, tios. E nessa casa centenária, quando ele foi se aproximando da propriedade, ele viu uma grande fumaça. Falou: meu Deus, o que será que aconteceu? E quando ele se aproximou, ele já pediu para o táxi descer e ele saiu correndo. Quando ele viu a casa estava tomada pelo fogo. E ele viu, com uma certa distância, o pai, os familiares, as pessoas dos arredores, das outras propriedades, vendo todo aquele patrimônio de uma vida sendo destruído. E o Otto, um pouco distante dos outros, falou: meu Deus, tudo aquilo que a gente tinha acabou agora. E ficou naquele momento pesaroso, de pesar, de tristeza absoluta. O que vai ser de nós? Perdemos tudo. Até que num breve momento veio um questionamento. Tudo foi perdido? Não, tudo foi perdido. Olha a nossa casa. Tudo foi perdido. E aí ele falou que naquele momento, ele falou: não, eu estou vivo. Eu estou vendo ali, meu pai está vivo, minha mãe está viva. Nós estamos vivos. O principal não se perdeu. Nós estamos aqui. Uma parte da nossa vida foi embora, mas nós estamos aqui. Otto conta que a partir dessa nova visão, ele se aproximou, abraçou o pai, e logo na sequência veio um outro táxi, e o avô dele, que não estava lá, apareceu, viu tudo aquilo. O pai do Otto falou: meu Deus, meu avô, acho que ele não vai suportar esse momento. O avô do Otto desceu do táxi, foi direto em direção ao filho, ao pai do Otto, e falou: levanta a cabeça e recomeça.
Ele só falou isso, voltou para o táxi, ele estava hospitalizado e voltou para o hospital e morreu uma semana depois. Aquela pessoa que mais poderia se revoltar diante daquilo falou: levanta a cabeça, rapaz. Levanta a cabeça. Não fique a parte olhando o que passou. Não. E o Otto entendeu tudo. Porque naquele momento, diante daquilo, daquela fumaça, diante daquela casa que o fogo tomou, emergiu um futuro novo. Pois é. Hoje está emergindo um futuro novo. Jesus Cristo, ao consumar no último ato a sua ação humana, ele abre o espaço para o novo. E isso é que as pessoas não entendiam quando ele dizia: podem destruir esse templo, porque em 3 dias eu reconstruo. E ele volta muito mais forte. Isso é importante. E algo que eu falei muito ontem foi que o líder, ele é o exemplo. O líder é exemplo. Por que Jesus Cristo levou isso até as últimas consequências? Porque aquilo foi o último exemplo. E o último exemplo, gente, é o que conta. O último exemplo. Se a vida toda eu fiz o bem, mas eu dei uma descarregada para o mal, essa é a última imagem que fica. Qual que é o último exemplo? Qual que é a última mensagem? Por que algumas pessoas ficam se martirizando diante da morte de um ente querido? Porque o último momento não foi um momento lindo. Foi um momento de briga, foi um momento de discussão, se afastaram e fica o último exemplo. Jesus Cristo deixou um último exemplo. De alguém que foi derrotado? Não. De alguém que não se curvou. De alguém que foi corajoso até o fim. De alguém que não abriu mão do novo, da vida nova, do amor. Ele poderia ter feito um acordo com aquelas pessoas. Ele poderia ter se juntado daquele meio. Vamos lá, vamos conversar. Você fica com uma área, eu fico com outra. Não. Não haveria acordo com o mundo velho. Não haveria acordo com a pequenez. Não dá para fazer acordo com aquilo que não constrói, com aquilo que não gera vida. Não dá para fazer um acordo com a escravidão. Não dá para fazer um acordo com a morte. Por quê? Eu sou vida e você é vida. Então ele foi até o fim. Ele sabia das consequências, mas ele sabia que esse ato seria a grande marca. E realmente foi. Era o velho mundo contra o novo mundo. E a personificação daquele corpo surrado, daquele corpo consumido. Vocês estão levando a minha casa, mas o meu verdadeiro eu continua vivo, mais vivo do que nunca. Essa é a grande questão. O que de você, o que você precisa abrir mão hoje? O que em mim precisa morrer hoje? Hoje precisa morrer o eu que se distrai muito, com coisas que não constroem nada, com os acenos do mundo, com vídeos, com TVs, alguns com pornografia, alguns com infidelidade, alguns em prejudicar os outros. Qual lado meu precisa morrer? E ao assistir o filme ontem, em alguns momentos me dava revolta. E esse lado revoltado, querer guerra, de querer se vingar, esse é o lado Átila. Pois é. A Laure, ela foi extremamente
iluminada quando ela achou uma figura lendária do mundo para pegar e falar: é o nosso lado Átila, é o lado que quer vingar, quer dar o troco. E não é assim que a coisa funciona. Jesus não deu troco a ninguém. O exemplo foi de que, cara, eu vou vencer pelo amor, não vou vencer pela guerra. Ao decepar a orelha, foi lá, reconstruiu. Ou seja, não é por aí. A minha base não é essa. E isso é muito forte. O que precisa morrer em você? Seria muito importante que você dedicasse um tempo, uma meia horinha, para até escrever. O que eu vou sepultar hoje em mim? Para que possa renascer um ser completamente novo. E algumas pessoas hoje podem querer sepultar o medo. Esse medo que não se sustenta mais. Esse medo que só me aprisiona. E qual que é o exemplo que Jesus Cristo deixa? De coragem. Um dos momentos mais lindos do filme do Mel Gibson são os momentos antes, as horas anteriores, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, ele está se afastado, ele pede para os apóstolos continuarem rezando e vigilantes, e chegam aquelas pessoas, ele sabe que se aproxima a grande hora, e isso apavora ele, Pai, afasta de mim esse cálice, E assim, e o que é isso? É o lado humano, me afasta do perigo, me afasta de tudo aquilo que vai me machucar, aquilo que vai exigir muito de mim, só que depois ele fala: não, seja feita a sua vontade. Num dos momentos mais fortes da cruz, pouquinho antes da consumação, Jesus Cristo ainda fala: Pai, por que me abandonastes? E é mais uma vez o lado humano prevalecendo. E é realmente o abandono que nós também temos que fazer hoje. Abandonar tudo aquilo que não gera vida. E acreditem, tem muita coisa que não gera vida na minha vida. Na nossa vida nós estamos cercados de coisas que não geram vida. E às vezes são pessoas que não geram vida na nossa vida. Gente que só nos leva para o mal. Gente que só me recoloca naquela condição velha que eu estou tentando sair. Gente que fala: não, fica tranquilo. Não, eu não tenho que ficar tranquilo. Não, aceita que dói menos. Não é aceitar. Se eu estou acreditando, eu não tenho que desistir. Então, é uma série de meios que me jogam para aquele padrão antigo. A vida é mesmo assim. A vida talvez que você tenha escolhido seja assim, mas a vida que eu escolho não é assim. Então, é momento de abandonar algumas coisas que já não fazem jus à nossa vida. O grande exemplo que Jesus Cristo deixa para cada um de nós hoje, que exercemos alguma liderança, seja a liderança em mim, com a minha vida, ou a liderança no meio de pessoas, e nós normalmente temos as duas, coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo das trevas e optei pelo mundo da luz. O que seria o mundo da luz, gente? O mundo da luz é construir a partir do amor. Eu não vou manter uma empresa ou montar uma empresa meramente para querer ganhar dos outros. Eu vou montar para querer ganhar de mim. Para que o meu lado novo prevaleça com relação ao meu lado antigo. Eu não vou construir uma casa só para ser falado, para ser admirado. Não, eu vou construir uma casa confortável para minha família, onde eu possa fazer dessa casa, desse ambiente físico, um lar, onde o amor prevalece.
Eu não vou comprar um carro só para me mostrar para os outros. Eu vou comprar um carro porque ele vai me permitir realizar minha missão. A base é completamente diferente. Eu não vou numa reunião de amigos contar vantagens meramente para criar uma máscara de que eu sou algo superior. Não, eu sou gente. Gente que erra, gente que acerta, gente que faz coisas boas, gente que às vezes faz bobagem. Então é isso. Eu não vou no mundo de Instagram botar só minhas fotos bacaninhas, com um filtro bacana, tirando minhas olheiras, tirando minhas espinhas, deixando tudo limpinho. Não. Eu vou mostrar aquilo que eu sou. Verdadeiramente o que eu sou. Eu não vou fazer tipo. É isso. É uma vida baseada em outros valores, em outros princípios, e a base de tudo é o amor. Eu não vou esconder coisas dos outros. Se eu for ensinar isso, alguém vai passar na minha frente. Não, queridão. Isso é Átila. Isso é valores de um mundo perdido, de um mundo que não se sustenta, de um mundo novo. Eu partilho, eu ajudo. Gente, e eu fico umas 2, 3 horas por dia em redes sociais. Rogério, não sai do Instagram, do Facebook? Não. A minha principal ferramenta é o WhatsApp, e eu fico respondendo pessoas. Ontem tinha uma amiga passando por um momento difícil, e eu fiquei uns 15 minutos escrevendo para essa pessoa, e depois conversando de novo. Por quê? Ela está passando por um momento onde ela aparentemente perdeu algo, e eu também contei para ela que no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, por volta de 17 horas, eu também perdi algo. E que me machucou profundamente. Que também me deixou para um momento de trevas. Eu também tive meu momento de morte, onde eu me entreguei a isso. Onde eu fiquei chateado. Onde eu questionei o que iria acontecer depois disso. Só que no dia seguinte, eu voltei a partir de uma pergunta: se isso não se consolidou, é porque Deus tem um plano melhor para mim. E realmente Ele tinha. E no outro dia eu reescrevi minhas metas, eu reescrevi meus planos, e no dia 14 de fevereiro eu comecei a virar o jogo. Eu estava em Campinas, fazendo o seminário de Campinas, em fevereiro, quando isso aconteceu, e quando eu voltei para Bebedouro no sábado, eu continuei ainda num compasso de reconstrução, e na segunda-feira, tirando os planos do papel, fazendo as coisas acontecer, antecipando algumas coisas. Meus amigos, é exatamente isso, é o momento atual. Então a turma fala: nossa, Rogério, a quarentena impactou? Eu falei: não, eu entrei em quarentena desde o dia 14 de fevereiro, ainda cumprindo algumas atividades, saindo de vez em quando para algumas coisas, mas é o momento de imersão para construir algo novo. E aí eu contei para ela que no dia 13 de março, um mês depois, o Rogério era outro. Uma série de projetos que estavam no papel começaram a sair. E o grande fruto desse momento de morte para um momento, para um renascimento, para uma vida nova, foi o método Crescer. Algo, falei, acho que eu nasci para fazer isso. Eu tenho uma boa nova para levar para as pessoas. Não é esse mundo de escassez, nós temos um mundo de abundância. E que bom que agora essas duas palavras surgiram na minha cabeça, porque o mundo que morreu com a figura de Jesus Cristo era um mundo da escassez. O mundo que renasceu com a figura de Jesus Cristo foi o mundo da abundância. E ontem, conversando com um amigo,
sobre um novo treinamento, sobre um projeto para a empresa dele, e falando sobre isso, que às vezes a equipe não acredita, embora os resultados estão aí mostrando que é possível alcançar melhores resultados. Nós falamos sobre isso. Por quê? Porque a vida toda nós fomos criados na cultura da escassez. Vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar amor. De repente vão descobrir amanhã que eu sou um impostor, né? Que eu sou uma fraude, que eu não sei nada. Então, ou seja, a velha síndrome do impostor nos rondando. Isso é mundo de escassez. E qual que é o mundo de abundância que Jesus Cristo prega nesse mundo novo? É um mundo que tem tudo. Nós temos tudo ao nosso redor, nós temos tudo dentro de nós. O que eu preciso eu tenho, tá? Não é esse corpo que me segura, esse corpo é apenas a embalagem que me permite atuar nesse mundo, né? Um dia esse corpo vai embora, ele vai perecer, mas o que tem, a grande base, né? A essência desse corpo não vai, né? Isso não tem fim. Eu vou renascer de uma outra forma, e isso é maravilhoso. Então, assim, é essa vida nova, para efetivamente ir para o mundo novo que está emergindo. E o Otto termina a história falando o seguinte: a partir disso o mundo se abriu, né? Eu deixei a Alemanha, fui para os Estados Unidos, passei a ser uma pessoa conhecida mundialmente dentro do setor de treinamento, trazendo esse conceito novo, aquilo que emerge. Jesus Cristo, né, deixou de ter uma atuação local para ter uma atuação mundial. E olha o que eu falei ontem: o grande perseguidor dele, uma das pessoas que contribuíram para a crucificação dele, né? Saulo de Tarso, que virou Paulo, que virou São Paulo, uma pessoa, o maior perseguidor se transforma no maior difusor, uma pessoa letrada, uma pessoa com autoridade. Foi um outro momento desconcertante, porque ele se abriu para uma vida nova. Ele caiu em Damasco, ficou cego e também teve esse movimento. E eu me aproximo do final dessa live, né, para deixar vocês sozinhos refletirem um pouco sobre os momentos de morte, onde eu sepulto aquilo que não vale mais a pena na minha vida e abraço aquilo que verdadeiramente vale a pena. Hoje é dia de compromisso com a vida, não com essa vidinha que eu carrego e que você carrega. Porque se você olhar, é vidinha, é horroroso falar isso, alguns vão me odiar de escutar isso, mas assim, não dessa vidinha, mas da vida do futuro que emerge, da vida nova que emerge para cada um de nós. Você pode olhar para você hoje, para a sua vida, e achar que você está bem, que você está com um bom patrimônio, que você está com uma vida bacana, que você não está desesperado nessa fase de coronavírus. Mas acredite, isso é pouco diante do que você verdadeiramente é. Tem muito mais em você. O Rogério, de até 13 de fevereiro, ele era uma fração do Rogério de hoje, do Rogério efervescente de hoje. E eu renasci a partir daquele momento de morte. Cara, e todo dia vem algo novo. E assim, eu acredito que essa semana foi o meu renascimento. Ao fazer com vocês essa caminhada a partir da base de Jesus Cristo, essa semana também está sendo o meu renascimento. Porque até então eu tinha pequenas evidências desse renascimento, mas essa semana isso ficou muito claro. A força que está emergindo, isso é maravilhoso, né? Então, assim, foi muito bacana. Eu espero que para vocês essa jornada tenha sido boa dessa semana. Por isso que eu partilhei no YouTube. Os quatro vídeos estão lá. E para justamente
permitir que essa caminhada continue, que outras pessoas que vocês convidaram, que perderam o prazo, ao clicar no aviãozinho, que não vieram, então que elas possam, né, ter acesso a isso, para que elas também possam ter essa preparação para a morte, né? Tudo isso foi uma preparação para a morte. Morte do quem? Daquele ser meu que não me pertence mais. Para que possa emergir esse ser que está emergindo. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas entre segunda-feira e hoje, eu sou uma pessoa muito melhor. As coisas estão fazendo muito mais sentidos para a minha vida. O modelo de liderança que vale a pena está muito mais claro para mim. E a base, né, Jesus Cristo como base, está muito mais forte. Se em alguns momentos, né, eu flerto com Átila, né, com essa cara de revolta, de ir para cima, não, né? No dia 13 à noite, uma revolta tomava conta de mim. Cara, por que fizeram isso? Mas no dia seguinte eu falei, para, não é assim. Eu vou lutar com as mesmas armas que eles. Então não tem arma. Se tem, é uma personificada no amor. Essa é a nossa arma. A nossa armadura é a nossa fé. Fé que, cara, vai prevalecer o melhor de mim. Eu vou cumprir a minha missão. Eu vou viver meu propósito. Eu vou ser luz no meio das pessoas. É isso que eu vou passar. A vitória pelo amor. Não é pela guerra. E se você ligar a TV, guerra. Se você olhar o meio político, guerra. Se você olhar o meio econômico, guerra. Tem guerra para todo lado. E é claro que há todo um movimento para nos puxar para essa guerra. Se você for olhar em algumas famílias, gente, guerras. Dizem que um dos resultados dessa quarentena são aumento do número de divórcios. As pessoas não estão suportando ficarem juntas. Por quê, gente? A base não é o amor. A base está sendo o isolamento na própria casa. Talvez a gente não possa ficar grudadinho no outro, mas nós podemos ficar no meio ambiente. A gente pode construir afeto e reconstruir outra base. Isso é muito bacana. Esse é o papel que nesse momento de vida nova, nesse convite para uma vida nova, você perceba isso. Hoje eu estou quebrando o meu pacto com a mediocridade, o meu pacto com a morte, o meu pacto com a vida que até então eu tinha. E hoje, a exemplo de Cristo, eu estou me abrindo para um novo modelo. E ao tomar essa decisão, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez frequentar alguns lugares não será mais adequado. Talvez conviver diretamente, se deixar levar por algumas pessoas, não vai fazer mais parte. Talvez ficar seguindo gente, a turma só da piadinha, né, que não acrescenta mais nada. Eu vou ter que abrir mão disso. Talvez eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Talvez algumas coisas que incendeia esse meu lado mais egoísta, eu vou ter que afastar. Talvez eu vou ter que ler mais a Bíblia. Talvez eu vou ter que rezar mais. Talvez eu vou ter que passar mais momentos de orações. Tudo isso é parte do renascimento. Não é um processo fácil. E em vários momentos da Bíblia fala isso, né? Você vai ter que renascer de novo. Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. É quase isso. É quase isso. Eu vou ter que voltar para o coração do mundo. Eu vou ter que voltar para a fonte. Nesse momento, todos nós somos filhos pródigos. Nós erramos demais. Nós desviamos demais do nosso caminho. E assim, ao contrário do que dizem, não tem um pai julgador nos aguardando. Não tem um pai com uma marreta, com uma cinta,
Não tem um pai querendo nos machucar. Tem um pai de braços abertos querendo nos acolher. Meus amigos, o papo a partir de agora é você com você. É você se interiorizando, é você se abrindo para um mundo novo. É você perguntando: o que na minha vida precisa morrer? Assuma compromissos de cortar alguns laços, cortar algumas bases, cortar alguns pactos com aquilo que me torna menor. Se aqueles vídeos que só me levam para distrações, só mostram o meu lado mais pequeno, então hoje eu vou excluir aqueles vídeos. Né? Se aquelas opções, então talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas para que outras coisas voltam. Se aquela casa não queimasse, Otto e a família não iam se abrir para o mundo novo, de prosperidade, de vida nova, porque aquela casa mantinha eles no padrão antigo. Se aquela casa corporal de Jesus Cristo não fosse destruída, ele ainda seria visto como filho de José e Maria. Ele era muito mais do que aquilo. Entenda os momentos de morte da sua vida e os convites, os chamados para uma vida nova, para uma vida que emerge. O que precisa morrer em você e o que precisa renascer. E tomara que entre a resposta do que precisa renascer, que você renasça para uma vida nova. Porque aí sim, eu vou ser um líder que gera impacto, que gera vida nova ao meu redor. Feliz renascimento para vocês. Que realmente hoje, durante todo o dia, conforme eu for lembrando, eu for sepultando, eu vá sepultando algumas coisas para que esse renascimento aconteça. É isso aí. Renascer do alto para uma vida supernova. Grande beijo, forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente reflexão. Não permita, que esse dia passe em branco, mas faça desse dia um dia que seja um convite para uma vida nova. Segunda-feira eu vou estar aqui às 7 horas para dar um encaminhamento. E a partir de segunda-feira nós vamos realizar lives às 9 horas da noite, às 21 horas, como muita gente gostaria, tá? Talvez, uma parte também queria ao meio-dia, então de vez em quando eu faço alguma coisa ao meio-dia, mas o nosso horário fixo vai ser 21 horas. Quem não puder acompanhar, pode no outro dia por volta das 7 acompanhar, que vai ficar gravado. Ok? Mas segunda às 7 eu vou estar aqui para a gente fechar fazer um balanço do crescer, e aí nós voltamos à noite, onde nós recomeçamos a nossa jornada. Um dia maravilhoso e abençoado para vocês. Gratidão. Foi surpreendente ver tanta gente comigo hoje, tá? Eu não falei particularmente o nome de ninguém, mas saibam que vocês moram no meu coração. Quem chegou depois, esse vídeo fica gravado e você vai poder assistir. E os outros estão no YouTube, Rogério de Carlos, tá? Qualquer coisa, peça um link que eu envio para vocês. Grande beijo, forte abraço, fiquem com Deus. Até segunda-feira, às 7 horas. Feliz renascimento.